E aí pessoal, beleza? Vou aqui compartilhar a live com vocês, porque como nós estamos atrasados, e já tá chegando gente, óbvio que é você, maninha. Vamos compartilhar para as pessoas. O ruim é que essa conta, vocês têm que me mandar direct. Compartilha essa live. Meu mano Cadu, boa noite, velho. Beleza, cara? Show de bola. Manda pra todo mundo, galera, por favor. Que aí a gente já entra no tema de uma vez. Vocês foram à missa hoje? Responde aí. Vocês foram à missa? Bia, eu sei que foi. Hoje eu nem tinha me ligado. Que vocês... Nem tinha me ligado que hoje era dia da Imaculada Conceição quando eu fui marcar a live. Aí é doideira, hein, Cadu? Hoje não dá pra faltar, não. Manda pra todo mundo. Vamos entrar no tema daqui a pouco, depois da nossa Ave Maria. É isso aí. Só mandando mensagem pra minha ajudante, vulgo minha irmã. E vamos começar. Beleza? Ok? Manda pra todo mundo que tá vazia a live e eu não gosto disso. Eu gosto de fama. Tô brincando. Mas bora começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Não, mãe, já comecei. Tá. Bom, o tema de hoje, cara, é muito importante, talvez o mais importante de todos, porque como eu disse na última live, é a nossa finalidade. Né? O Catecismo fala que nós temos uma finalidade que é conhecer e amar a Deus. É claro que parecem duas finalidades, conhecer e amar, mas as duas principais faculdades da alma do ser humano: a inteligência, o conhecer a Deus, e a vontade, amar a Deus. Quando ele fala conhecer e amar a Deus, ele está querendo que você ame a Deus com a inteligência e com a vontade. Então é aquilo que Jesus fala, né? Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a tua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Ele está falando de todo o seu ser, né? Com a cabeça, com o coração, com o corpo, com tudo, entende? Com os atos de serviço, com as vontades, as intenções. Isso é o amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui a gente já desvenda a primeira coisa, que é o que é ser santo. Né? Ser santo é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, mas não cumprindo esse mandamento com uma forma de cumprimento obrigatório, mas realmente cumprindo ele de modo heróico, na máxima potência possível. E como é que nós fazemos isso de amar a Deus? Bom, é isso que a gente vai discorrer aqui no meio da live. Mas antes a gente vai falar... Antes a gente vai falar uma coisa. Por que ser santo? Por que é importante ser santo? Por que querer ser santo?
né? Então, a gente vai começar aqui, já definimos o que é ser santo, né? E aí a gente vai dar um embasamento. São Francisco de Sales diz que toda perfeição consiste em amar a Jesus Cristo de todo o coração, né? Então, a perfeição é a santidade. Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Em algumas traduções está, sede santos como vosso Pai do céu é santo. Ok? Então, essa santidade, ela nos é dada por uma coisa, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos confere o Espírito Santo, que é aquele que nos santifica. Quando nós somos batizados, nós somos chamados filhos de Deus. E nós nos tornamos capazes de fazer atos deiformes. O que significa deiformes? Atos de semelhança divina. Lembra no Gênesis, Deus nos criou, e quando Deus nos criou, ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Essa semelhança aqui, ela foi dada originalmente, mas ela foi perdida com o pecado, entende? Então, quando nós cometemos o primeiro pecado, nós perdemos a dignidade de filho de Deus, tá? Essa dignidade era natural e foi tirada pelo pecado. Mas ela é resgatada por Jesus Cristo quando ele morre na cruz. Ele faz o véu do templo se rasga, isso significa que aquilo que nos fazia separar de Deus é rasgado. É claro que literalmente o véu do templo se rasgou, mas isso tem um significado simbólico também. Assim como o véu do templo se rasga, o véu que separa a humanidade de Deus, a terra e o céu também foi rasgado com a morte de Jesus. Então isso nos torna filhos de Deus. E esse sacrifício, como eu disse na outra live, isso é importante que você assista a outra live para entrar nessa aqui, porque se converter não é a mesma coisa do que ser santo. Aquele que se converteu, ele começa a ter a oportunidade de ser santo. Ele começa a ter em suas mãos a escada da santidade, a montanha da santidade. Como na metáfora de São João da Cruz, a subida do Monte Carmelo, aquilo ali, a conversão é bem no pé do monte. Se você não é convertido, você está longe do Monte Carmelo. O santo, ele vai estar lá em cima do Monte Carmelo. Então, ser santo, para sermos santos, nós precisamos fazer mais do que aquilo do que nos é obrigado. Nós somos obrigados a muitas coisas, tá? Muitas coisas entre aspas, porque o cristianismo é conhecido por ter poucos preceitos comparado às outras religiões. Nós precisamos cumprir os mandamentos, frequentar os sacramentos, rezar e, nós precisamos crer na fé correta. Esses são os 4 pontos do catecismo, inclusive. O primeiro é a fé cristã, o segundo é a liturgia e os sacramentos, a terceira a parte moral e os 10 mandamentos, e a quarta a oração. Essas são as 4 partes para que você seja salvo, para que você seja considerado uma pessoa cristã praticante, ok? Um católico praticante. Aqui, quando eu digo cristão, aqui eu estou dizendo católico, que tem a completude da revelação divina, beleza? Então, quando nós nos convertemos, nós estamos começando aí. E por que querer ir mais longe do que as obrigações nos mandam? As obrigações cotidianas de fazer penitência na sexta-feira, de ir à missa aos domingos e solenidades, inclusive hoje foi solenidade, de nos confessar pelo menos uma vez ao ano, etc. Todos os mandamentos que nós temos que cumprir. Por que fazer além disso? Por que nós devemos ter virtudes e virtudes heróicas? Tá? Por que nós devemos ter isso? Porque além de ser muito bom para nós, é sumamente agradável a Deus. E Santa Teresa d'Ávila, no Livro das Moradas, ela vai definir o amor a Deus como querer agradá-lo sempre e jamais ofendê-lo. Então,
essa parte a gente tem que entender que é imprescindível que nós sejamos santos, porque assim agradamos a Deus. Pode entrar. Essa foi essa. Não, tranquilo. Minha irmã. E aí, quando nós agradamos a Deus, evidentemente nós cumprimos o nosso dever, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E o santo, ele agrada muito a Deus. Existe uma diferença entre as pessoas de virtude comum e os santos. Muita diferença. É quase um abismo de diferença. As pessoas de virtude comum, aquela tia que vai lá, reza o terço dela todos os dias, ela vai lá, ela faz a adoração eucarística dela, ela vai lá, ela ajuda um pouquinho os pobres, isso aqui, ela tem um hábito, um hábito dela é virtuoso, é uma pessoa trabalhadora, tal, mas ela ainda tem muitas imperfeições, e todo mundo tem imperfeições, tá? Nem o santo mais santo tem todas as perfeições que o ser humano pode ter, exceto a Virgem Maria, que é imaculada, tá? Então, a gente, nesse caminho, nós temos esse início, que é a conversão. E na conversão, o que nós precisamos fazer para que nós possamos querer cada vez mais ser santos? Porque quando nós nos convertemos, nós queremos somente não ir para o inferno. Essa é a verdade. Quando nós nos convertemos, quer dizer que nós somos convencidos pelo amor de Deus. E esse amor nos cativa, mas nós não vamos pelo amor a Deus, nós vamos pelo amor a nós, para não ir para o inferno, porque estar com Deus é uma fonte de esperança e a esperança não engana, porque estar com Deus é bom muitas vezes, nossos amigos de igreja, a gente faz as coisas, a gente se diverte sem ter aquele peso na consciência, beleza? Sem ter aquela ressaca depois, entendeu? A gente se diverte dessas formas. Eu estou tentando apoiar meu celular aqui, eu não sei se vai dar certo, beleza? Então, a gente segue a Deus por muitas coisas, porque Ele nos confere graças. Bom, esse é o início. E obtém benefício com isso. Então, nós seguimos a Deus por causa de nós, entendeu? Esse é o início. Isso é normal. Vai ser assim durante algum tempo. Mas, então, já que todos aqui, muito provavelmente, estão nesse estágio, no início da vida espiritual, eu também, tá? Nós vamos ver por que ser santo é bom para nós. Primeiro, quem é santo tem o céu maior. Então, é o seguinte. O santo, ele será recompensado segundo as suas obras. E o santo, ele fez muito mais obras boas e muito mais meritórias do que eu e você. Cara, eu acho que uma ação, eu acho não, é muito provável, é uma teoria muito aceita, que o único ato de virtude de São Francisco de Assis, quando ele já havia subido o cume da santidade, quando ele já havia estado naquele amor ardente a Deus, era maior do que todos os atos meritórios que a gente fez na nossa vida. E pode ter pessoa de 50 anos aqui, que a gente está no chinelo de São Francisco de Assis, com todos os nossos atos meritórios comparados a um ato meritório dele. Então a gente vê que quando nós seremos recompensados pelos nossos atos, alguns atingirão um céu maior do que o outro. Ou seja, alguns no céu serão mais felizes do que outros. A mais feliz no reino dos céus é a Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, Santa Mãe de Deus. Quem está entrando agora, por favor, compartilhe essa live, que é muito importante, vai ser muito interessante. E eu esqueci de pedir uma coisa. Pega o caderno, pega o caderninho e anota, porque é importante. Eu vou te dar coisas práticas para crescer na virtude, eu vou te dar meios de querer essa perfeição e eu vou te dar um meio mais excelente de alcançar essa perfeição.
Ah, mas João Paulo, você é um garoto comum, te vejo aqui na paróquia, eu sei até de uns podres seus. Tô nem aí, mano. Eu sei disso porque a igreja me recomenda. E a igreja é o estandarte da verdade, como diz a Sagrada Escritura. Então não sou eu que estou falando. Então a gente vai fazer o seguinte: já entendemos que vai ter um céu maior, uma alegria maior, vai estar mais perto da face de Deus, aquele que for mais santo. Portanto, aqui na terra, também eles são mais felizes. Então a gente tem que entender que os santos, por saberem que estão próximos de Deus aqui na terra, eles têm uma antecipação, claro que em grau mínimo, daquilo que é o reino dos céus. Porque o estado de graça já é uma antecipação por semelhança daquilo que é a visão beatífica no céu. Entende? Então é importante vocês entenderem isso. Estar em estado de graça é como estar no céu com vendas. Ou seja, a gente não entende o que está se passando, mas já está se passando. Há em nosso espírito a alegria já de ter Deus habitando em nós. E isso é uma grande coisa na nossa santificação. Outra coisa, os dons do Espírito Santo se manifestam nos santos. É muito raro que alguém que não seja santo tenha a prática dos dons do Espírito Santo. E eu não estou dizendo aqueles dons carismáticos. Não estou dizendo de dom de línguas, nem dom de profecias. Esses dons Deus dá a quem quer. E os outros também, mas Ele prefere muitíssimo dar aos seus santos. Eu estou falando daquele dom de conselho, dom de inteligência, dom de conhecimento, dom de sabedoria, dom de temor de Deus, dom de piedade, dom de ciência. Estou dizendo desses dons, entendeu? Esses são os dons de santificação. E os santos os praticam, vou dizer praticam porque na verdade é Deus que faz neles, porque eles já são dóceis o suficiente, e aqueles que não são santos não são dóceis o suficiente. Outra coisa importante de se entender: primeiro, que o demônio teme os santos. Mas como assim, João Paulo? O demônio teme os santos? Mas eu li na história do Padre Pio que o demônio batia nele. O demônio batia nele que o Padre Pio convertia milhares de pessoas. O Padre Pio atendeu cerca de 2 milhões de confissões em toda a sua vida. Padre Pio, com uma exortação, ele convertia ateus, pagãos, todo tipo de gente, protestantes, de todo tipo de religião, converteu islâmicos. Então o Padre Pio ele tinha um carisma de exortação muito, muito grande. Um dom de conselho absurdo, o que fazia os seus dirigidos espirituais serem muito felizes com ele. E isso conferiu ao Padre Pio uma autoridade sobre o mundo espiritual incrível. Não era necessário o Padre Pio pronunciar o exorcismo, bastava que o possuído estivesse perto dele. Assim como Santa Catarina de Sena. Inclusive Santa Catarina de Sena, depois de morta, aproximam-se os possuídos perto do túmulo dela e eles são libertos. Então nós temos que os santos espantam os demônios. Uma coisa muito importante de se entender. Porque nós temos os 3 inimigos da nossa alma, os 3 inimigos da nossa salvação, que é o demônio, o mundo e a carne. Terceiro, os santos têm facilidade em lutar contra a carne. Por quê? Porque eles já mortificaram o suficiente sua carne e a partir de hoje Deus os seduz. Já não são mais os barulhos do mundo. Porque quando a gente se converte, a gente volta atrás, a gente entra num castelo da santidade, mas fica olhando pela janela o que está se passando lá fora. Ontem mesmo,
eu me formei ontem, terceiro ano, agora sou desempregado oficialmente, e eu depois da festa depois da formatura teve uma festa. E nessa festa tinha bebidas, tinha funk rolando e tal. Eu fiquei no início da festa antes do funk pesadão começar. Nem foi tão pesado assim. Podia ter ficado, mas eu estava com a minha família, não tinha problema nenhum. E lá eu notei que eu desejava muitas coisas. Desejava beber, por exemplo, beber muito. Não é beber o suficiente. Desejava beber para ficar igual aos meus professores. Desejava as meninas que estavam lá. Eu sou homem. Eu sou um homem e não sou santo. Agora, os santos, quando eles estão nesse tipo de ambiente, não sei nem se eles estariam, tá? Mas se estivessem, como uma santa Elizabeth da Trindade, que gostava muito de festas, não tem pecado nenhum ir à festa, depende do nível da festa, beleza? Na festa que eu tava, tinha uma eletrônica lá, uns remix tocando, mas não tinha problema nenhum o tempo que eu fiquei lá, e eu fiquei antes que entrasse o funk ruim, assim, digamos assim, se é que tem funk bom. Mas, e aí, ela gostava muito de festas, mas ela era santa, então ela ficava nas festas e ela tocava piano nas festas. E a sua mãe a criticava muito duramente. Uma vez ela fez uma peça maravilhosa no piano. E quando ela terminou, ela perguntou para a mãe: e aí, como foi? E a mãe falou: razoável, porque ela queria testar a humildade dela, era uma mãe muito severa. Razoável. E aí ela disse o seguinte, ela se virou para não lembro se foi uma amiga ou o diretor espiritual dela. Ela disse: puxa, eu queria que fosse perfeito, porque eu estava tocando para Deus. Então ela estava na festa, tocando, ela não estava querendo agradar as pessoas que estavam à volta dela. Ela queria agradar a Deus. Então veja a disposição diferente que o santo tem. Porque ela realmente queria agradar a Deus. Não é uma fantasia como nós fazemos. Nós dizemos: eu te amo, Senhor, mas no fundo estamos pensando nas nossas vaidades. Quando nós fazemos uma postura piedosa na missa, por exemplo, quantos de nós já não pensou: poxa, essas pessoas todas aqui desleixadas? Olha, eu não sei se vocês nunca pensaram nisso, mas eu já pensei muitas vezes. E eu, quando estou desleixado, fico me desculpando, é que eu estou muito cansado, Senhor. Então eu vou ficar com essa postura ruim aqui na missa. Esse tipo de coisa. Agora, o santo, ele realmente é aquilo que ele está falando e testemunhando. Quando se lê a biografia de Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, que é uma autobiografia, e ela fala: Senhor, eu poderia estar no inferno se lá continuasse te amando? Ela está sendo sincera. Eu poderia dizer isso numa oração, mas eu não estaria sendo sincero não, meu amigo, porque eu já estudei sobre o inferno, meu amigo, não quero não. Não é possível amar a Deus no inferno. Mas ela está dizendo: se fosse possível, eu queria estar no inferno, porque lá eu seria a única que te amaria. Alguém tem que te amar lá. Entende? Ou um São João Bosco que fala: dai-me almas e ficai com o resto. As coisas mais importantes para um cristão é amar a Deus e converter os pecadores. Então, dai-me almas e ficai com o resto. Porque essas duas coisas, amar a Deus e converter os pecadores, amar a Deus, o mandamento mais importante, e converter os pecadores é a maior manifestação de amor ao próximo. Como diz São Tomás de Aquino, amar é o desejo de eternidade do ser amado. Então eu quero que o meu próximo dure para sempre, ou seja, eu quero que o meu próximo vá para o céu. Isso que é viver
eternamente, né? Tenha a vida eterna. É isso. Esse é o maior grau de amor ao próximo, né? Então, todos esses benefícios da santidade que nos fazem ser seres humanos de fato, porque nós somos criados assim, e é perda de tempo não ser santo. É perda de vida alguém que viveu e não foi santo. Jogou a vida na lata do lixo. É óbvio que muitos serão santos depois da purificação do purgatório. No céu, óbvio. Todos os que estão no céu são santos porque foram purificados no purgatório e têm um amor ardente a Deus. O amor da menor criatura do céu é mais ardente do que todas as pessoas na terra, tá? Exceto se tiver algum santo aqui. Aí já tem um amor a Deus enorme. Então, ser santo, além de ser nossa vocação, é extremamente é extremamente bom pra gente, tá? Eu não sei a palavra, mas é muito bom pra gente. E agora, como ser santo, né? Como se tivesse um passo a passo. Primeira coisa, é importante que nós não caiamos em duas heresias. A primeira eu sei o nome, a segunda não. A primeira é o jansenismo, que é a ideia de que nós nos santificamos e nos salvamos pelo nosso próprio esforço. Mentira! Não nos salvamos pelo nosso esforço. Não nos santificamos pelo nosso esforço. Não pensamos em Deus pelo nosso esforço. Não lembramos de fazer o sinal da cruz pelo nosso esforço. Quando a gente passa por uma igreja, aquele seu amigo que não entende nada de cristianismo, que não vai à missa há anos, que está nas maiores farras do mundo, ele até rouba, ele até, ele é traficante, meu amigo, mas ele passa na frente de uma igreja e faz assim, ó, ele rabisca o sinal da cruz. Aquele mínimo gesto de piedade, ainda que não tenha a mínima intenção, é causado por uma coisa chamada graça. Uma graça atual, que já está explicada aqui. Tem um post sobre como se manter em estado de graça. No primeiro conselho sobre oração, eu falo sobre graça atual. E a graça atual ela é dada a todas as pessoas. Essa graça que nos santifica. Porque é Deus o autor de toda a santidade. São Paulo diz em uma de suas cartas que o Deus da paz vos conduza à santidade perfeita em corpo, alma e espírito. Então, é Deus que nos conduz à santidade perfeita. Então, nada de querer se santificar pelo esforço próprio. Outra coisa, faz parte também da heresia protestante, de uma heresia protestante, só a graça, sem o esforço, impossível se salvar e se santificar. É necessário que estejamos no meio de tudo isso, que nós contemos, que nós saibamos que a extrema maior parte daquilo que nós vamos fazer para nos santificar é concedido pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? É concedido pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo tem aquela pequena parte, que é a nossa parte, que é o nosso esforço. Tem uma parte na missa, que é a parte do ofertório. O coroinha leva uma coisa chamada galetas para o altar, que é onde tem 2 frasquinhos, um com vinho e outro com água. O vinho é aquilo que vai se tornar o sangue de Nosso Senhor. Ele coloca inteiro. Então o vinho é Cristo, ainda não consagrado, mas já tem o símbolo de Cristo. E quando ele pega a água, depois vocês prestem atenção no ofertório, quando ele pega a água, ele joga apenas uma gota d'água. O vinho é Cristo, os méritos de Cristo.
as ações de Cristo, tudo que Cristo faz. Aquela gotinha d'água é o nosso esforço. Ou seja, a liturgia está nos dizendo: a maior parte é de Deus. Um pequeno pedaço, menor do que isso, é nosso. É como dizia Santa Teresa de Calcutá, saudosíssima Madre Teresa, que vai dizer que eu sou como uma gota d'água no oceano. Eu não faço tanta diferença assim, mas sem mim o oceano estaria um pouquinho mais vazio. Então, a gente tem que é preciso confiar em Deus e se esforçar. Como nós exercemos nossa confiança em Deus? Rezando muito, frequentando os sacramentos. Como nós nos esforçamos? Só de rezar já é um esforço, frequentar os sacramentos também é um esforço. Obras de misericórdia também é um esforço. Se você consegue fazê-las, é graça. Por isso o nosso Senhor diz: quando vocês fizerem tudo que vocês tiverem que fazer, no final do dia digam: sou servo inútil, fiz apenas aquilo que deveria ter feito. Sou servo inútil por quê? Porque Deus absolutamente não precisa de nós. Deus só permite que nós precisemos nos esforçar para alcançar algo porque Ele quer que participemos do seu amor, por conta própria. Ou seja, é como alguém que é como quando você deixa uma criança fazer algo que você sabe fazer muito bem, sabe? Você costura. E aí aquela criança desajeitada quer dar apenas um ponto. Você fala: ela não é aleijada, ela consegue dar um ponto. Já tem 7 anos a criança, consegue dar um ponto, é só puxar. E aí você ainda segura na mão dela para ela não se cortar. Você ainda vai lá e fica falando: puxa assim, não sei. Ela dá um ponto, fica extremamente feliz. E como todo ser humano, a criança fica: nossa, eu sei costurar, tô costurando. Só que não é você que costurou, não é a criança que costurou. É você que costurou tudo, você que é adulto, você que sabe costurar. A criança deu um ponto. Agora, nós devemos ser adultos no entendimento, como diz São Paulo, e coração de criança. Portanto, nós devemos pedir a Deus: me deixa dar um ponto. Eu preciso dar um ponto. E Deus nos dá a oportunidade de dar esse ponto. E aí nós damos o ponto. E como nós temos o entendimento de adulto, nós devemos olhar para o nosso Senhor e dizer assim: você que fez isso. Eu não fiz nada. Obrigado por ter feito. Obrigado por ter costurado por mim. Obrigado. Muito obrigado. Então aqui nós já temos uma grande arma contra os inimigos da nossa santidade, o inimigo da vanglória. Nós fazemos coisas boas e nós nos envaidecemos, nos assoberbamos, achamos que fazemos muito, achamos que somos bons, que é a pior coisa que tem, é achar-se bom. Não há um santo que tenha se achado bom, porque sabia que podia abandonar Jesus Cristo. Então, nós temos que a santidade ela é boa, agradável a Deus, possível, e que é a ação da graça com o nosso esforço cooperando, tá? Mas existem as graças que operam em nós sem o nosso esforço também, que são os dons do Espírito Santo, que são mais para os adiantados. Por isso eu vou tratar dos iniciantes aqui, que é o caso de eu e você. Você e eu, melhor. E aí, nós temos o seguinte: você saiu da confissão agora, voltou ao estado de graça. Isso significa que o Espírito Santo voltou a habitar o seu coração, porque a pessoa em pecado mortal não tem o Espírito Santo no coração dela. Inclusive, esses dias eu achei uma pintura muito interessante, que mostra uma alma em estado de graça, com o Espírito Santo nela, né, a representação do Espírito Santo como uma pomba,
e a alma em estado de pecado mortal, e tinha um demônio no coração dela. Meu amigo, a simbologia é ótima. É engraçado como isso nos transmite muito bem aquilo que realmente é. Então, beleza, você se converteu, está em estado de graça. E agora? Primeiro, você deve se concentrar, assim que você sai da confissão, você deve fazer a penitência imediatamente, o mais rápido possível. Porque nós podemos deixar a penitência para mais tarde. Algumas pessoas têm dúvidas. Eu esqueci de fazer a penitência do padre no dia da confissão, eu fiz no dia seguinte. Foi válida a minha confissão? Sim, foi válida, fica tranquilo. Foi uma negligência, obviamente foi um pecado venial, mas foi válido. Então, o que eu devo fazer? Além de fazer a penitência, eu devo fazer a penitência com o maior amor do meu coração. E isso não somente com a penitência que o padre te passar, mas com as penitências que você fará em toda a sua vida. O que é penitência? A gente associa imediatamente a penitência à mortificação, mas a mortificação é uma das formas de penitência. Penitência é vida sacramental, vida de oração, mortificação e caridade. Então, é tudo. Todos os atos de piedade são penitência. Então, por isso que insistem tanto numa vida de penitência. Parece que é uma vida que só vou ficar me mortificando, me castigando. Não é isso. É também isso. Também devemos nos mortificar a nossa carne, o nosso espírito, a nossa inteligência. Nós devemos mortificar tudo. Porque nós somos barulhentos. Por fora, somos muito barulhentos. E Deus, que está no nosso íntimo, como sussurros, nos chamando como brisa suave, nos toques tão suaves da graça, nas luzes que recebemos. Não conseguimos ouvir Deus por causa do nosso barulho, e é por isso que é necessário silenciar. Silenciar por fora, silenciar a carne, silenciar a inteligência, muitas vezes com a mortificação da curiosidade, silenciar os olhos, não olhando tudo, não querendo ver tudo, ouvir tudo, falar tudo. Calma, calma. Cumpra a sua penitência depois da confissão com muito amor. E lembra do que eu defini como é amor? Amor é querer agradar a Deus e jamais ofendê-lo. É isso. Amor a Deus é isso. Então cumpra a penitência que o padre mandou. E a partir daí, você deve se comprometer de verdade a rezar. Todos os dias rezar. E o que é oração? O que é preciso para fazer oração? Existem 2 graus de oração que eles são essenciais, são os 2 primeiros graus de oração. Na teologia se cota 9, nós não vamos entrar nem no terceiro, nós vamos falar desses 2 primeiros, que é o que você consegue fazer por enquanto. E é o que você vai fazer daqui para frente. Essa noite ainda dá tempo de fazer. A oração vocal, que é a oração prescrita, a oração composta, Ave Maria, Pai Nosso, Santo Anjo, o terço, a liturgia das horas, as orações da própria missa, que é uma oração litúrgica, que é mais excelente do que a oração vocal propriamente dita, mas ela em si ela é uma oração vocal. Todo tipo de oração composta, beleza? E aquelas orações que você faz espontaneamente também podem ser chamadas de oração vocal. Senhor, tenha piedade de mim. Eu espero que você faça esse tipo de prece durante o dia, tá? Rezar é muito importante. Pedir é muito importante. A oração mais importante é a oração que você pede. Muitos falam o seguinte: todo mundo só pede a Deus, ninguém agradece. Olha, faça os 2, mas peça muito mais. Porque você precisa das graças. E Deus quer te dar as graças pedindo. Jesus manda muitas vezes no Evangelho agradecer. E muito menos vezes do que... pedir. Ele recomenda muitas vezes a oração de prece. Mas ele
recomenda muito menos vezes a oração de agradecimento ou a oração de glorificação. É óbvio que é necessário fazer todos os tipos de oração, mas a prece, ela é muito mais excelente, ela é muito mais importante, beleza? Então, a gente precisa entender que existe esse grau de oração, que é a oração vocal, muito importante, essencial para a salvação da alma, tá? Para a salvação, não estou falando nem de santificação. Agora vai parar de tremer porque eu estou apoiando. Pode ser que fique desfocado, né? Vai ficar meio torto. Aí, a oração vocal, importantíssima para a salvação. Nosso Senhor Jesus Cristo nos recomendou uma oração vocal chamada Pai Nosso. A oração mais excelente do universo. Mais excelente do que todas as outras orações. Mais excelente do que a Ave Maria, apesar da Ave Maria ser a segunda mais excelente. Mais excelente do que o Magnífica, mais excelente do que os Salmos. É a oração mais excelente que contém tudo o que precisamos para a nossa salvação. Tá? Tudo que o ser humano precisa contém no Pai Nosso. Então, o que eu preciso realmente? Está contido no Pai Nosso. Santificar o nome de Deus. Que o reino de Deus venha. Que a vontade de Deus seja feita. Que o pão nosso nos seja dado, o pão espiritual e o pão material. Que as nossas ofensas sejam perdoadas e que nós perdoamos os nossos devedores. Que nós não caiamos em tentação e que nos livremos do demônio. Mais livrar-nos do mal é mais livrar-nos do maligno. Isso é importante. É isso que precisamos. Então, o Pai Nosso, a oração vocal mais excelente, a Ave Maria, a segunda mais excelente. Tá? Eu devo rezar o quanto for necessário. O quanto você pode. O quanto você sente que é o suficiente. Mas eu queria ter uma orientação mais clara. Isso é pessoal, por isso eu recomendo. Faça a direção espiritual com um sacerdote de preferência que você ache que seja sábio e santo. Se você não tiver certeza da santidade dele, aposte na sabedoria. Santa Teresa d'Ávila diz: entre um sacerdote douto e um sacerdote santo, como diretor espiritual, prefiro ao douto, porque o santo muitas vezes experimenta e não sabe explicar. Mas o douto ele sabe explicar mesmo sem experimentar. Então, uma direção espiritual já é outra recomendação para a sua vida espiritual. Importante que muitos recomendam: Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, São José Maria Escrivá, Santo Afonso, Santo... deixa eu ver um santo que tenha... São Francisco de Sales, no Filoté, recomenda o diretor espiritual. Ele quase fala como se fosse uma obrigação. Mas é importante mesmo. Se você não tem, peça ao Espírito Santo que te guie. Tente ser prudente e siga os conselhos que eu estou te dando aqui, porque são conselhos gerais, tá? Não tem nada que seja muito específico de uma escola específica. A oração mental, ela consiste no seguinte: em uma prece mais longa dirigida a Deus, uma prece, entre aspas, uma oração mais longa dirigida a Deus, que tem atos das 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Essa oração mental ela é acompanhada da meditação, que elas quase se confundem, mas elas não são a mesma coisa, tá? A meditação, ela é o tipo de oração mental que você faz quando você contempla uma verdade da fé e tenta desvendar aquilo que está nela. Então, hoje é dia da Imaculada Conceição. Eu contemplo que Maria foi concebida sem pecado original. Por que ela foi concebida sem pecado original? Pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, que foram dados por antecipação a ela. E aí eu vou tirando disso um maná, um mel,
eu vou tirando disso uma coisa muito valiosa para a minha vida. E Deus vai me dando graças a partir disso. Vai me dando luzes, moções que eu posso aplicar na minha vida. Então eu penso na Imaculada Conceição e eu penso na pureza de Nossa Senhora. E quando eu penso na Imaculada Conceição, eu penso que ela é perfeita. Pensando na perfeição de Nossa Senhora, eu digo, poxa, quantas vezes eu tenho ignorado Nossa Senhora? Ela que foi tão santa e eu a ignoro. É quase como você está passando por um monumento, pelo monumento mais belo do mundo, pela coisa mais bela já vista, e ignorar. E fingir que não vê. E aí eu tiro dessa meditação que eu preciso amar mais a Nossa Senhora. Eu tiro propósitos disso. Isso pode ser feito de muitas maneiras, mas há coisas gerais. Bom, tem o texto do Opus Dei, do site do Opus Dei, que qualquer um pode acessar de graça, ensinando a fazer meditação de uma maneira muito simples, que todo mundo pode fazer, padre, leigo, qualquer um, que trata dos Cs da oração. O primeiro C é concentrar-se. Então a primeira coisa que você vai fazer quando for fazer a sua oração mental é acalmar os ânimos, tua mente está agitada, respira, te concentrar. Essas coisas, elas vão ser importantes para tomar a sua atenção. Por que das imagens? Justamente para isso. Porque eu vou pensar na Imaculada Conceição e aí eu vejo uma imagem de Nossa Senhora. E essa imagem, ela me diz algo. Os cabelos soltos. Voltou? Gente, manda alguma coisa aí pra gente saber se voltou. Acho que não. Acho que não, hein? Acho que travou de vez. Você botou no 4G? Botei. O 4G tá ruim? Tá, vai, volta no normal. Deixa eu sair, amiga. Foi? Bia botou amém, irmãos. Voltou? Voltou? Deve estar com delay pra vocês. Né? Senhora Santíssima Cruz, de Deus, Nossa Senhora, Nossa Senhora. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Tá com delay, mas fica tranquilo. Se der ruim, vocês me avisam. Se der ruim, Bia pode me avisar por WhatsApp que chega antes. O que eu tava falando? Da imagem de Nossa Senhora. Quando você olha para uma imagem de Nossa Senhora, por exemplo, a imagem que tem lá na Igreja Matriz tem os cabelos soltos, representando a liberdade dela. E também fazendo alusão com Eva, porque Eva muitas vezes é pintada com longos cabelos soltos ao vento, simbolizando a inocência e a liberdade original. O azul de céu, o branco de pureza. Então, quando você olha para uma imagem, você consegue ver tudo isso. Isso te chama a atenção. Ainda que você não perceba. Tanto que, quando você entra numa igreja bonita e cheia de símbolos, você se sente mais perto de Deus. Essas coisas nos comunicam
ao nosso espírito a mensagem do céu. E aí você se concentra, você se sente num ambiente mais piedoso. E aí, a segunda coisa que você precisa é consultar para fazer meditação. Eu não lembro se é assim a versão do texto, mas vocês podem conferir. Mas você pode pegar um livro, né? Antes disso, você deve fazer uma oração pedindo a Deus, invocando a Nosso Senhor, a Nossa Senhora. Eu aconselho que se invoque uma coisa que funciona para mim. Eu falei que ia dar conselhos gerais, mas é uma coisa que funciona muito para mim. Invoque, além de Deus, a Trindade Santa, Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, São José, o patrono de toda a igreja, o Santo Anjo e o Santo Padroeiro, ou o seu onomástico, se você não tem padroeiro. Onomástico é aquele santo que tem o seu nome. Então, por exemplo, eu estou rezando, eu invoco Nosso Senhor, Nossa Senhora, São José, meu anjo da guarda e São João Paulo II. Faço essa invocação e vou começar a ler algo que está na minha frente. Pode ser um livro espiritual, como Imitação de Cristo, Caminho, Sulco, Forja. São livros muito bons, vão te ajudar muito nessa questão. A própria Bíblia, a Sagrada Escritura, muito bom para você ler. Pega alguma passagem, alguma coisa, algum texto considerável. Não precisa ser muito curto, nem muito longo. Você não precisa terminar o texto. O importante é que você leia pausadamente ele. E quando você vê algo de valioso, que você sente que é importante, você para ali, naquele ponto. E você considera, é o terceiro C. Considera. E aí quando você considera, você lê, por exemplo, uma frase muito famosa da Imitação de Cristo: vaidade das vaidades, tudo é vaidade, a não ser amá-lo e somente ele servir. Algo assim. E aí você sente, puxa, isso é importante. Vaidade das vaidades. O que é vaidade? Aí você começa a pensar em coisas que são vaidades. Um cuidado excessivo com a aparência. Um preocupar-se excessivo com o que os outros pensam de você. Uma preocupação excessiva com alguma coisa material que você tinha e que se quebrou e você ficou muito estressado, muito... Puxa, eu precisava daquilo? Será que isso não é vaidade? Tudo é vaidade. Aí você pergunta, caramba, tudo é vaidade. Tudo nesse mundo é vaidade, porque tudo acaba. As casas vão apodrecer devagar, elas vão ser demolidas. As plantas vão morrendo, os animais também morrem, as pessoas também morrem. Tudo nesse mundo tende à destruição. E aí você percebe, se preocupar com tudo isso é vaidade. E aí você vai para outra parte. Se não amá-lo, amar quem? Jesus. Por que amar Jesus não é vaidade? São Paulo nos responde que a caridade nunca acabará, ou seja, o amor nunca acabará. Ou seja, no céu nós amaremos, eternamente amaremos.
Então por isso que amar Jesus é tão importante, porque no céu amaremos Jesus. Eternamente amaremos Jesus. Você fala, poxa, eu tenho amado Jesus. O que é amar Jesus? A Escritura diz, ameis não com palavras, mas com atos e em verdade. Então, o que eu tenho feito por Jesus? Eu vou à missa. Como eu vou à missa? Eu chego antes, me preparo, faço uma oração, me preparando para aquele momento. Como eu assisto à missa? Com atenção? Eu digo as orações? Quando é o ato penitencial, eu faço o exame de consciência? Quando é o ofertório, eu entrego algo a Deus? Quando diz, lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, eu lembro das almas que estão no purgatório? Eu adoro Jesus quando ocorre a transubstanciação? E na comunhão, como eu comungo? Jesus está ali, eu estou amando Jesus? E aí você vai pensando, tudo, isso eu estou falando muito genericamente, é como se eu estivesse conduzindo uma meditação aqui com você, para que você já comece hoje. E aí, vai devagarzinho, pensando nisso, e Deus vai tocando seu coração com algumas coisas. Algum pensamento bom que você tem, alguma coisa que você percebeu na sua vida que estava errado, que você não tinha percebido. Alguma coisa que estava certo, que você fala, poxa, eu vou fazer mais vezes. E aí você vai. E aí você vai. Termina o texto. E outra coisa importante, estabeleça um tempo para a oração. Não reze sem um tempo estabelecido. Sabe por quê? Você não vai rezar todos os dias, se não estiver um tempo estabelecido. E não fique 1 minuto a mais por consolação, nem 1 minuto a menos por inquietação. Isso é o conceito de São José Maria Escrivá. Estabeleça um tempo. Qual tempo? Aquele que eu consigo. Eu consigo estar sem me perder completamente. Então, assim, cara, eu tenho TDAH. Isso eu estou falando, não estou falando que eu tenho TDAH, não. Estou exemplificando. Eu tenho TDAH, eu só consigo me concentrar por, no máximo, 5 minutos sem me perder completamente, sem voar na maionese, sem sair completamente e começar a pensar em outras coisas. Não consigo. Consigo muito pouco, e ainda me distraindo muitas vezes durante o caminho. Então você vai rezar 5 minutos. Depois você vai acostumando e vai aumentando um pouquinho. Por isso que tem que ter diretor espiritual. Quanto tempo eu vou rezar? O diretor espiritual vai falar para vocês. Porque ele vai te conhecer. Você vai falar com ele. 15 minutos. Vai aumentando. Conforme você for acostumando, vai aumentando. Qual é o ideal? O ideal mesmo. 1 hora de manhã, 1 hora à tarde. Agora, o que está bom mesmo, o que já está bom, não é o ideal de perfeição de oração. O ideal, o bom é 30 minutos de manhã, 30 minutos à tarde. Não consigo, vai aos pouquinhos. Não começa com 30 minutos, você não vai conseguir. A não ser que você já seja um cara mais calmo, o que é impossível. Eu conheço vocês que estão aqui. Vocês não são calminhos, não. Bia ansiosa. Tiazinha trabalhadora pra caramba, fica pensando 1000 coisas. Já sabe, né? É porque eu ia falar que tiazinha é desligada. Aí não dá. Senão não ganho presente. E aí tem... Você vai rezando.
Olha, ela mandou olha. E aí você vai rezando. Chega a meia hora. Quando chegar a meia hora, você fica um ano rezando meia hora por dia. E aí depois, se os seus compromissos de Estado não se sobrepuserem a isso, eu estou olhando para você para confirmar se está certo. Se sobrepuserem a isso, você reza mais um pouco. Então, meu irmão, vou rezar aqui, mas vou me atrasar para o trabalho. Termina a oração antes. Seu trabalho é dever de Estado. É o que Deus quer que você faça. Não cumprir dever de Estado é pecado. E aqui, primeira coisa, na santidade não se cogita pecado. Nem venial. Você vai cometer pecados veniais? Vai, que eles não sejam deliberados. O que é um pecado venial deliberado? Como diz um antigo candidato à presidência da República, ele dizia, filo por que quilo. Foi o primeiro meme de presidente da República. Filo por que quilo. Se você fez porque quis um pecado venial deliberado, você não vai progredir. Se você ficar fazendo isso, você não vai progredir na escada. Você não vai subir o Monte Carmelo. Você não vai entrar no castelo. Você não vai ir entrando nas moradas do castelo. Você não vai. É necessário renunciar ao pecado todo de uma vez. Agora. Vai escorregar? Vai. Mas é necessário renovar o arrependimento, ter propósito de reparação, ainda que seja venial. Tá? Isso não vai te levar para o inferno. Tá? O pecado venial não leva para o inferno. Mas isso vai te atrapalhar no caminho da santificação. É como colocar pedras no bolso. É como ficar colocando peso. Se livra disso. Vai reparando. A caridade cobre uma multidão de pecados. Então vai fazendo boas obras e esses pecados vão sendo tirados de você. Você vai purgando aqui na terra para não ter que purgar no purgatório. Entendeu? E aí você vai, faça isso 2 vezes por dia. De manhã e de tarde. Ou de manhã e de noite. Acorde mais cedo para fazer. Faça de manhã, porque São Francisco de Sales diz que as nossas faculdades estão mais receptivas de manhã. E assim, de manhã é quando você se prepara para começar o seu dia. Então, se você começa o dia bem, aquilo vai reverberando no seu dia. Entende? Então, aquilo vai refletindo no seu café da manhã. Você já lembra de rezar antes de comer, que muitas vezes você esquece. Você já está mais calmo de manhã. É até uma coisa fisiológica, inclusive. A oração ela faz bem para a mente, para o corpo e para o espírito. Para a mente, você se concentra em uma coisa só. Isso se chama mindfulness. Se chama... também tem um livro que, inclusive, minha irmã leu, que é... Como é que é? A atenção perfeita? Atenção plena. Atenção plena. O milagre da atenção plena. É sobre meditação mindfulness. Que acalma a ansiedade. Então, se você tem problema com ansiedade, eu tenho problema com ansiedade, não vou conseguir rezar. É o contrário, isso vai te ajudar. Então, veja outros benefícios. Para o corpo. Meu amigo, se faz bem para a mente, faz bem para o corpo. Você fica menos estressado. Depois você pesquisa os artigos que falam sobre oração. Existem artigos científicos sobre oração. Você fica menos estressado e estresse faz mal para a saúde. Estresse dá câncer. Não existe nada mais cancerígeno do que o estresse. O cigarro é menos cancerígeno do que o estresse. Isso é comprovado. Então, você começa logo com o pé direito de manhã. E depois você escolhe outro horário que não atrapalhe a sua vida de estudante, de profissional. Não para de trabalhar. Trabalhar é seu dever. É mandamento de Deus trabalhar. É mandamento. Está lá no Gênesis. Enchei a terra. Submetei-a. Isso é trabalho.
Isso é trabalho, isso é mandamento. Então, mas e se eu trabalhei demais e não consegui rezar? Primeiro, faça de tudo para rezar, a não ser que seja estritamente, não deu mesmo, não deu para rezar, porque eu tinha muitos deveres para cumprir. Cumprir o dever é a primeira vontade de Deus. Tinha muitos deveres para cumprir. Então, esses deveres foram a sua oração. E aí já vai a terceira parte. Nós já falamos de oração. E finaliza também com uma outra oração, uma oração vocal que seja, agradecendo, faça atos de fé, esperança e caridade. Ou seja, diga para Deus que você crê nele, que você crê em tais coisas que ele disse, em tudo que ele disse e tal. Diga para Deus que você quer o céu, que você confia que as promessas dele vão se realizar. E diga para Deus que você o ama e que quer amá-lo. Esses são os atos de fé, esperança e caridade que devem ser abundantes na oração. Anota! A gente já falou sobre oração, mas é necessário falar mais. É necessário rezar a vida, como diria o Padre Léo. Eu não sei nem se é um livro dele, mas ele falava muito em rezar a vida. Rezar a vida é o quê? Eu acordei, eu agradeci a Deus por ter acordado. Quando São José Maria Escrivá, ele fala do minuto heróico. Muita gente interpreta o minuto heróico como o seguinte: tocou o despertador, levantei. Mas São José Maria Escrivá não fala isso. São José Maria Escrivá fala o seguinte: tocou o despertador, um pensamento sobrenatural e fora. Ou seja, primeiro pensa em Deus, depois sai da cama. É óbvio que isso é imediato. E logo quando você vai sair da cama, você já vai fazer o oferecimento do seu dia para Deus. Vai falar com Deus. Então começa o dia pensando em Deus. Mas eu me esqueci. Peça ao seu anjo da guarda para te lembrar. Ele vai fazer, tá? Pensa em Deus. Primeiro momento do seu dia, pensa em Deus. E vai pensando em Deus conforme você for vivendo a sua vida. Então você tem uma oração fantástica que Nossa Senhora ensinou em Fátima. Que em todos os momentos, principalmente durante o sacrifício, os pastorinhos deveriam dizer: ó Jesus, é por vosso amor, é pela conversão dos pecadores e em reparação aos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Vou repetir. Anotem essa oração, por favor. Se quiser, tem a oração de oferecimento de sacrifício de Nossa Senhora de Fátima, é fácil de achar. Pode postar também. Eu vou postar, é melhor. Então, nesse momento, você assiste a live e oferece isso que você está assistindo a Deus. Porque você também está pensando aqui, você está tentando se manter concentrado, aprender, eu espero. Se não tiver, acorda para cuspir.